E aí, galera, vamos terminar citoesqueleto, a última parte? Então, bom, vamos falar um pouquinho mais aqui, ó. Citoesqueleto. Então, o citoesqueleto nós temos 3 elementos, né? Filamentos de actina, filamentos intermediários, que eu já disse, que é aquele de resistência. Os microtúbulos, que é aquele filamento que se monta e desmonta, extremidade mais, extremidade menos, né? E agora nós vamos falar dos filamentos de actina, tá? Lembra aqui, ó, das junções de adesão, aqui o cinturão de actina e aqui das microvelocidades e dos estereocílios, aqui, ó, para manter os cabelinhos em pé, né? Assim como aqui embaixo, né, as focais. Beleza, então a actina, os filamentos de actina, é um dos elementos do citoesqueleto, tá? Quem são eles? Os filamentos de actina, eles são presentes, eles foram identificados primeiro em células musculares, mas eles estão presentes em todas as células. São tipos diferentes, mas eles estão presentes em todas as células, tá? Os filamentos de actina, eles se organizam de formas diferentes, mas eles estão presentes em todas as células. Os filamentos de actina, eles são formados por proteínas globulares. Assim como os microtúbulos têm as tubulinas, que são globulares, os filamentos de actina também são formados por proteínas actina globulares. Então, a gente chama de actina G, a proteína actina, que é redondinha, e actina F, o filamento de actina, que são associações de actinas G, tá? Então, o filamento de actina, ele é formado, é uma alfa-hélice formada por várias actinas globulares unidas, elas se ligam. Professora, e como que elas se ligam? Porque as actinas, elas também, tá? Elas se polimerizam dependendo de ATP. As tubulinas não dependem de GTP, a actina depende de ATP, beleza? Então, como que ela se polimeriza? Então, aqui a gente tem uma molécula de actina se polimerizando e olha que interessante. Ela tem uma extremidade mais também e ela também tem uma extremidade menos. Mas como que funciona na actina? É diferente dos microtúbulos. A extremidade mais do microtúbulo não era que se associava mais rápido e a extremidade menos que se associava menos rápido? A extremidade mais no filamento de actina é a extremidade que se associa. A extremidade menos é a extremidade que se desassocia. É muito mais fácil. Então, uma vez que você entende microtúbulos, a actina é tirar de letra. Então, quando que se associa actinas? Quando elas têm ATP ligado, energia. Quando que ela se desassocia? Quando gastou energia e ela libera ADP. Então, a gente tem que as actinas G ligadas a ATP, elas vão se associando na extremidade mais. E quando ela quebra o ATP e vira ADP, ela vai se desassociando na extremidade menos. Então, a gente tem extremidade mais com associação e extremidade menos com desassociação. ATP quebrou energia, virou ADP, se desassocia. Beleza? E por que os filamentos de actina são muito importantes? Primeiro, porque eles estão presentes nas especializações celulares, lembra das microvelocidades, para aumentar a superfície de absorção. Nos feixes contráteis de células contráteis, porque essas células vão se contrair, né? Então, elas são alongadas, elas se contraem, se distendem, se contraem para a movimentação celular. E no caso de movimentação literalmente da célula, né? Para a formação de protusões, que a gente chama de lamelipódios e filopódios, que é as expansões da membrana da célula para a célula andar, para a célula poder migrar, tá? E, por fim, a actina também está presente na formação do anel contrátil, na hora do processo de divisão celular. Então, ó, os microtúbulos vão estar presentes na hora de separar os cromossomos. E a actina vai formar um anel contrátil que vai estrangular aquela célula gigante em duas, dividindo ela em duas. Como se fosse um estrangulamento mesmo aqui, ó, dividindo ela em duas. Beleza? Então, os filamentos de actina são extremamente importantes, tá? Então, eles também são dinâmicos. Eles se montam e se desmontam, assim como os microtúbulos. Beleza? Então, aqui, ó, nós temos que os filamentos de actina são muito importantes para conferir o formato da célula, que estão presentes no córtex celular, tá? Assim como no processo de migração, na formação das expansões, né, dos lamelipódios e filopódios. Então, como é que funciona? Funciona assim, ó. O filamento se polimeriza, ele manda o lamelipódio para frente e aí ele se despolimeriza lá atrás, a célula volta. Aí ele se polimeriza e vai para frente aqui, aí ele se despolimeriza aqui atrás e a célula volta. Então, isso é a formação da célula da migração celular. Então, a gente fala aqui, ó, que a gente vai ter a emissão, né, a protusão da célula, tá? Depois disso, a adesão dessa célula, que aí os filamentos de actina também vão ajudar aqui na adesão, lembra das junções focais? Então, aqui, ó, vamos ajudar na adesão. E aí, a
despolimerização, que é a contração da parte de trás da célula, retração, beleza? E aqui era um vídeo que não tem como eu mostrar agora, tá? Que é o processo mesmo de migração da célula, que a aula tá em PDF, beleza? Então, como é que funciona, professora? Só para entender de verdade como é que funciona isso. Então, era mais ou menos assim, ó. Se eu tenho aqui, eu tenho um glóbulo de actina, aí ele se polimeriza aqui, ó. Vem outro, aí vem outro, vem outro. Ele sempre se polimeriza na extremidade mais, e ele se despolimeriza na extremidade menos, tá? Ele se polimeriza com actina ligada a ATP, beleza? Nossa, parecendo uma criança, né? E ele vai se despolimerizar quando a actina, né, já estiver ligada ao ADP, quer dizer, liberou energia, usou energia, então ficou fraco a ligação, ela vai se despolimerizar. E graças a isso que a célula vai andar. Tudo bem? Deu para entender melhor? Ah, então ótimo. Então, os filamentos de actina, eles são muito parecidos com os microtúbulos, porque eles são dinâmicos, eles têm extremidade mais, extremidade menos, usa energia, né, microtúbulo GTP, actina ATP. E como é que funciona? Nos microtúbulos não tinha aquelas proteínas de transporte que andavam sobre eles, como se fosse uma rodovia? Lembra? Eu peguei e falei aqui, ó. Então, a gente tinha a cinesina e a dineína. A cinesina saía da extremidade menos e ia para mais. E a dineína da mais para menos. Como que funciona nos filamentos de actina? Nos filamentos de actina, a gente só vai ter um tipo de proteína, que é a miosina. E a miosina, certo? A miosina, ela também se utiliza da energia do ATP para ela andar, tá? E ela sempre anda da extremidade menos para a extremidade mais, como se fosse a cinesina. Então, a miosina anda da extremidade menos para a extremidade mais. Mas tem dois tipos de miosina, a miosina 1 e a miosina 2. A miosina 1 está dispersa em todos os tipos celulares. A miosina 2 está presente nas células musculares, para contração, beleza? Então, a miosina 2, ela tem duas cabeças globulares, então é como se fossem duas miosinas, por isso que é miosina 2, tá? São duas miosinas associadas, e aí os pezinhos delas estão mais para cima e para baixo, como aqui no desenho. Vamos olhar aqui, ó, miosina 2. Então, tem os dois pezinhos globulares da proteína de transporte. Melhorar. Olha aqui, gente, aqui em cima. Miosina 1. Ó, a proteína de transporte aqui é a miosina, carregando uma vesícula de transporte e andando sobre o filamento de actina. Assim como a gente viu a cinesina e a dineína. Então, ela vai andar aqui no filamento de actina, tá? A miosina 1 aqui, ela anda carregando uma vesícula de transporte. No caso das células musculares, a miosina não vai carregar uma vesícula de transporte. Ela vai estar acoplada a uma outra miosina. E aí uma miosina anda sobre um filamento de actina, enquanto que a outra miosina anda sobre outro filamento de actina. Quando essa miosina aqui, ó, andar para cá e essa miosina andar para cá, sabe o que vai acontecer? O filamento de actina que estava assim vai fazer isso aqui, ó. E quando faz isso, a célula está contraindo. E aí, quando ela volta ao normal, ela está distendendo, relaxando. E aqui está contraindo, por isso que tem a contração muscular. Mas lembrar que a miosina sempre anda da extremidade menos para a extremidade mais, beleza? Então, se a gente olhar aqui, ó, se eu tenho um filamento de actina aqui preso, a extremidade mais dele tá para cá, a miosina vai andar para cá. Se eu tenho aqui um filamento de actina, tá? E a miosina que tá presa, então é o filamento que vai se movimentar, porque é a miosina que tá presa. Tudo bem? Sem problemas? Era isso. Para esse ponto, gente, era totalmente isso a aula. Ah, desculpa, tem que lembrar aqui, ó, no caso da miosina 2, que é na contração muscular, então ela está relacionada, ó, a dois filamentos de actina. Uma miosina anda sobre um e uma miosina anda sobre outro. E por isso que os filamentos se movem sobre si mesmo, a contração das células. Tudo bem? Gente, citoesqueleto era isso. Os três tipos de citoesqueleto que a gente não pode esquecer: filamentos intermediários, microtúbulos e filamentos de actina, beleza? Dois são dinâmicos, um é de resistência. Esses dinâmicos, microtúbulo, tem uma especificação que ele não é dinâmico, são os cílios e flagelos, que é a formação do axonema. Os filamentos de actina, tanto os microtúbulos quanto o filamento de actina, gasta energia, ATP e GTP, e eles têm as extremidades mais, extremidade menos. Tudo certo? Esta era a aula de citoesqueleto, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Valeu, gente!